Boa tarde a todos. Oi. É um prazer recebê-los aqui no Hospital AC Camargo para falar sobre anestesia hoje. Hoje eu e meus colegas estamos todos de jaleco e não a paisana como nessa foto. E essa foto ela representa apenas uma fração do que é o nosso departamento de anestesia. Nós somos em 64 anestesiologistas no departamento. Meu nome é Aline Shibana e aqui no meio está o Dr. Eduardo Girou, que é o chefe do nosso departamento e também diretor clínico do hospital. Ele não pôde vir e pediu então que eu viesse no lugar dele. A minha ideia então é contar um pouco sobre a história da anestesia, dar uma pausa para falar sobre os tipos de anestesia, que eu sei que é um assunto que suscita muitas dúvidas, e por fim explicar os tipos de anestesia para poder falar para vocês o que nós fazemos aqui no departamento do hospital, ok? Vocês conseguem imaginar como que era feita a cirurgia antes da anestesia? A primeira anestesia bem-sucedida foi feita em 1846, mas tem relatos de tentativas então de cirurgia sem um controle adequado da dor que datam de 2000 a.C. Então, vocês podem ter uma ideia de quanto tempo a humanidade tentou fazer então a cirurgia sem esse controle adequado, tá? Tem relatos do uso de uma planta chamada beladona. Eu não sei se vocês conhecem. Já? É uma plantinha que ela causa alucinação. Se você ingere, então, essa frutinha da beladona. Se ingerir muito, ela mata, porque a planta é extremamente tóxica. Então, era muito comum, naquela época, os pacientes morrerem antes mesmo de começar o procedimento cirúrgico. Um outro método era o método da hipnose, também sem muito sucesso. Vocês conhecem a ortiga, que é essa plantinha aqui? Todo mundo sabe o que a ortiga faz? É queimadura, quando entra em contato com ela. Então tá, esse método eu acho fantástico. Eles chamavam de método da distração. Então, por exemplo, se você ia operar o pé, eles pegavam a urtiga e esfregavam no seu braço. Porque aí você ficava meio distraído, não sabia o que estava doendo mais, se era o pé ou a queimadura da urtiga. E era ótimo, porque você ia embora para casa com o pé operado e uma queimadura para cuidar. Os antigos também, eles, visando a inconsciência do paciente, era comum eles comprimirem o fluxo de sangue, pausarem o fluxo de sangue para o cérebro, através da compressão desses vasos aqui, que chamam artérias carótidas. Então eles comprimiam, paravam o fluxo de sangue para a cabeça, o paciente desmaiava e eles aproveitavam e operavam rapidinho. Com o mesmo intuito, tem relatos de nocautes. O paciente recebia um soco no queixo, desmaiava e então ele era operado. Eu nem preciso dizer que essas técnicas eram extremamente ineficazes. A técnica mais utilizada também era ineficaz para o controle da dor. Era um método de contenção física. Então essa é uma figura do que eles chamavam de uma cadeira cirúrgica. Eles amarravam o paciente com fitas de couro e faziam então a cirurgia com o paciente contido fisicamente. Essa daqui é uma outra gravura da época, de uma amputação de um membro. Então vocês podem ver quantas pessoas eram necessárias para segurar esse paciente e que aguentava então esse processo cirúrgico que chegava a 2 minutos. Então, como eu disse para vocês, a primeira demonstração pública que foi feita com sucesso, ou seja, o paciente não morreu da anestesia, foi em outubro de 1846. E ela foi realizada por um dentista chamado William Morton. Ele criou essa engenhoca aqui, que nada mais é do que um vidro com uma esponja embebida em éter. Então, o paciente baforava esse éter, adormecia e perdia a sensibilidade à dor. Então, aqui aparece a gravura dessa primeira demonstração pública. Está aqui o William Morton segurando a engenhoca dele, o paciente adormecido e o cirurgião, então, retirando um tumor de mandíbula. Essa foi a primeira demonstração pública da anestesia e esse foi o grande ponto da virada na história da cirurgia e da anestesia. Quando nós comparamos essa engenhoca aqui do William Morton com os dias de hoje, dá para ter uma ideia do quanto a anestesia avançou nesse tempo, em pouco tempo. Essa é uma foto da sala de cirurgia aqui do Hospital AC Camargo. E esses são os monitores da anestesia e equipamentos que nós temos à nossa disposição para fazer anestesia hoje em dia. Tudo isso em um pouco mais de 250 anos. Quando nós jogamos isso numa linha do tempo,
esse avanço fica ainda mais evidente. Então, como eu disse, em 1846, antes do advento da anestesia, os procedimentos cirúrgicos eles eram muito pequenos. Eles não podiam ser longos, não existia cirurgia abdominal, cirurgia cardíaca como existe hoje em dia. Por quê? Porque o paciente não aguentava. Tinha que ser procedimentos curtos e ainda assim a cirurgia era um evento raro na medicina. Os cirurgiões eles evitavam realmente fazer o procedimento cirúrgico e expor o paciente a isso, essa dor excruciante. Tanto é que se a gente pega os dados do Hospital Geral de Massachusetts, que foi onde aconteceu essa demonstração pública, o que nós encontramos é que eles fizeram 333 cirurgias em 25 anos. É muito pouco. Em 25 anos fazer 333 cirurgias. E em 2015, nos dias de hoje, a gente estima que são realizadas mais de 230 milhões de cirurgias por ano no mundo inteiro. Só aqui no AC Camargo, nós realizamos 1.200 anestesias por mês. Quase 15 mil por ano. Isso só nesse hospital. Então dá para ter uma ideia do pulo que foi o advento da anestesia. E junto com esse avanço da técnica, teve o avanço da segurança também. Se nós voltarmos para 1950, o que não é muito distante, nós temos que a mortalidade por causa anestésica chegava a 1 para 1.000. Ou seja, a cada 1.000 anestesias, um paciente morria. Isso era muito alto, por conta da técnica anestésica e dos anestésicos que nós tínhamos à nossa disposição na época. Hoje, 65 anos depois, é 1 para 100.000. Ou seja, nós aumentamos a segurança em mais de 100 vezes em apenas 65 anos. Para vocês terem uma ideia do quão seguro é essa taxa de mortalidade da anestesia, eu levantei os dados de um instituto americano, é um instituto de seguro de vida, enfim, que avalia os riscos. A taxa de 1 para 100.000 é muito semelhante à chance de você ser mordido por um cachorro na rua e morrer. É basicamente isso. Alguém aqui sai preocupado de casa de ser mordido por um cachorro e morrer? Então é a mesma coisa. A anestesia, o nosso número é muito semelhante a essa. A probabilidade é muito pequena.